sempre meus pastores que moram no meu... A igreja não sabe, mas foram os meus primeiros pastores. E graças a Deus aí são anos de uma caminhada. Temos uma história juntos, amém, queridos? Quer conhecer alguém? Anda com ele. Eita! Não tem como nós conhecermos a Deus se não tivermos um relacionamento com Ele, não é verdade? Então eu posso dizer para vocês que esses eu conheço. Eu tenho o privilégio dessa noite estar aqui junto com os irmãos, junto com eles, porque esse momento foi o Senhor que preparou, amém? Sem fazer longas, no capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 1 em diante, vai nos dizer assim, a palavra do Senhor. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não cumprirá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver criado. Amém? Pode falar, igreja. Pai, em conformidade com a oração da tua filha, Senhor, eu quero mais uma vez me apresentar diante do Senhor essa noite. Senhor, não sou nada. Sou vaso, Senhor, sou de barro. Mas ontem, Senhor, aliás, na terça-feira, quando me foi feito o convite, eu perguntei ao Senhor e o Senhor falou: vá e profetiza. E não tem algo, Senhor, mais, Senhor, penetrante, Pai, que produza tanta transformação no homem quanto a tua palavra. Ela, Senhor, é a maior profecia. Então, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, de mim. Senhor, não tenho, Senhor, aliança com os meus irmãos, embora eu os ame muito. A minha aliança é com o Senhor. Estou aqui, Senhor, para falar aquilo na qual o Senhor colocou no meu espírito, Senhor, para entregar aos teus filhos, em nome de Jesus. Queridos, podem deixar a Bíblia aberta, amém? Na verdade, nós vamos... Só para uma aumentadinha. Alguém pode aumentar um pouquinho, só mais? É porque também não fica forçando muito. Nós vamos deixar a Bíblia aberta. Nós vamos do 6. Nós vamos passear até o 12, amém? Como meu esposo falou aqui no início do culto, aonde nós congregamos, há um pouco mais de 3 anos, nós estamos liderando aí o Ministério de Família. De lá para cá o Senhor tem nos usado por misericórdia na obra dele. Ministramos também, eu ministro para mulheres, o meu esposo para homens. E apesar de ter a permissão do nosso pastor, nós nunca pregamos no culto de família. Sempre nós chamamos pessoas de fora, quando não da nossa própria igreja. Quando nós ministramos, são em palestras. Mas quando o pastor Humberto me fez o convite, eu estava com esta palavra aqui. Porque no dia 2 agora eu vou estar levando pela primeira vez. Estaria levando pela primeira vez, né?
eu achava que eu estaria levando pela primeira vez. Nós fazemos os planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Aleluia. E quando o pastor Humberto me fez o convite, eu falei, pastor, só um minuto. E eu fui orar, fui consultar o Senhor. E eu estava com essa palavra aqui. E eu falei, bom, então eu vou passar para o papel. E eu falei, Senhor, mas eu nem terminei a palavra ainda, mas o Senhor falou, vá. Porque o que eu te dei já é suficiente para alimentar a minha igreja. E eu falei, amém, Senhor. Ministrar da maneira como. E eu comecei a colocar no papel. E eu, mais ou menos, estava com ela aqui. Mas chega um momento que a palavra, ela deu uma curva. E eu falei, Deus, eu entendi. O mistério lá é outro. Pega alguma coisa, mas lá é outro. Em alguns detalhes é outro. Amém? Então nós vamos aí. Queridos, aqui vai nos dizer, nós vamos começar essa ministração dizendo sobre o contexto na qual se encontrava a humanidade aqui. Não se encontrava, queridos, diferente dos nossos dias atuais. A Bíblia vai falar que Deus chega num ponto que ele fica tão esgotado do que o homem está fazendo sobre a face da terra, que ele vai dizer bem assim, chega, eu vou acabar com tudo. Porém, o que chama a atenção é que havia um homem que chamou a atenção diante dos olhos de Deus. Sempre vai haver um. O mundo pode estar como está, nós cansamos de ouvir os valores invertidos, mas os remanescentes de Deus, eles sempre vão existir. Eu sou uma remanescente de Deus aqui, você é, eu creio que você seja. Nós somos remanescentes de Deus, até a resposta de Deus para essa geração. E nesses dias, queridos, não aconteceu diferente, porque achou Deus graça quando olhou para a terra e viu um homem chamado Noé. Aleluia. Perceba que eu e meu esposo, a gente não comenta o que a gente vai pregar. Se ele vai pregar uma palavra ou eu vou pregar uma, a gente não comenta. Em casa justamente que é para a gente ter a confirmação no culto, né? E meu esposo citou umas duas partes que vai culminar aqui na pregação. Aleluia. Então a Bíblia diz que Noé, ele era um homem reto e justo diante de Deus. Então Deus disse assim, Noé, você vai fazer o seguinte, parafraseando, tá, queridos? Você vai construir para mim uma arca. Eu vou fazer contigo um pacto. E Deus começou a dar todas as instruções para Noé de como seria essa arca. A mão de obra era de Noé, mas as instruções eram de Deus. Aleluia. Deus falou a madeira, Deus falou do comprimento, Deus falou da altura, Deus falou da largura, Deus falou a porta onde ficaria. Deus fala os animais impuros que iriam entrar, os animais puros que iriam entrar. É Deus de detalhe. Aleluia. Mas algo que me chamou muita atenção é quando Deus chama Noé e diz assim, olha, você vai fazer também o seguinte, você vai betumar a arca. Aleluia. Em outras traduções fala até piche. Você vai betumar a arca para tapar os buracos. Eu falei, Senhor, como assim? Betume, veda, seria um vedante. E a palavra diz assim, você vai betumar a palavra, o Senhor dando as instruções para Noé. Aliás, você vai betumar a arca por dentro e por fora. Aleluia. Presta atenção. Por dentro e por fora. E eu falei, Jesus, tem mistério nisso? O Senhor falou, tem.
fora. Por fora. Por quê? Porque a seguir Deus iria anunciar o dilúvio. Por fora é tudo que viria a água. A arca teria que estar betumada para resistir o dilúvio e não ter buraco por fora, para que eles entrassem na arca segundo as instruções de Deus. Porque assim, Deus fala a hora que você vai entrar, como Ele também fala a hora que você vai sair. Quem anda na direção de Deus sabe a hora de entrar e a hora de sair. Sabe a hora que vai subir e sabe a hora que vai descer. Aleluia. Pela marida caia sol. Senhor, sinto a sua presença. O Senhor falou para mim, filha. Espírito de Deus. A marida caia sol. Tem muitos hoje. Deus poderoso. Que estão betumando por dentro, mas às vezes esquece de betumar por fora. E às vezes betuma por fora e esquece de betumar por dentro. Aleluia. Mas o que preocupa esses dias de hoje é que muitos que estão, e eu tenho que falar para a igreja, porque Deus tem compromisso com os filhos dele. E o pai que ama, ele corrige o teu filho. Aleluia. O que preocupa nos dias de hoje é que muitas vezes a palavra conta primeiro em mim. Nos preocupamos em betumar a arca por fora pelas motivações erradas. Aleluias! Pelas motivações erradas, queridos. Tem que parecer que está bem. Eu tenho ministério na igreja. Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu tenho que maquiar, eu tenho que betumar por fora. Mas dentro está um buraco forte. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Abençoe. Aleluia. Eu tenho que betumar por fora porque a minha família tem que pensar. Os meus parentes têm que pensar que eu tenho uma família 10. Eu tenho que betumar por fora. Aleluia. Eu tenho que betumar por fora, porque quem sou eu sem o ministério? Quem sou eu sem o meu ministério? Louvado seja o teu nome, Jesus. E Deus está dizendo, igreja, não existe ministério se não tiver família. Aleluia. Não existe ministério se não tiver família. A família nasceu e vive no coração de Deus. Um dia eu falei, Senhor, não entendia. Por que o Senhor me chamou para ministério de família? Quem conhece a minha história sabe. Eu tive a minha família toda destruída. Como é que eu vou lutar por algo que nem eu tive? Meu Deus. Aleluia. Eu não aceitava aquilo, entende? E o Senhor falou para mim, você vai lutar com as tuas marcas. Porque só tem marca, só tem cicatriz quem superou. E você tá aqui essa noite, tá cheio de cicatriz, você é um vencedor. Você chegou aqui, você superou. Quem te trouxe aqui foi o teu Deus. Aleluia. Você não veio aqui pela sua força, porque pela tua força você não estaria aqui essa noite. Aleluia! Glória! Espírito Santo de Deus! Deus te trouxe aqui essa noite para um particular com Ele. Aleluia! Espírito Santo! Pela barriga caia sol. Espírito Santo de Deus! Aleluia! Tem uma coisa, queridos. Maquiar para o homem a gente consegue, mas a gente não consegue maquiar para Deus! Deus. Não consegue. Não consegue, não consegue. Aleluia! Que adianta sermos o irmão mais dedicado na igreja, servimos a água, participamos do círculo de oração, o louvor, do que adianta o meu saião? Isso não é santidade não, irmãos. Isso é religiosidade.
Aleluia, Jesus. Santidade está aqui, ó. E Ele sonda, e Ele esquadrinha o meu e o seu coração. Aleluias! Querido, o papai é assim, meus irmãos queridos. Tem o céu, mas tem o inferno. Ele é longânimo, Ele é bondoso. O nosso Pai é tudo de bom. Mas não deixa chegar no limite, porque Ele destrói tudo. A palavra dele diz que Ele não poupou nem mandar o filho dele. Aleluia. Queridos, Meu Deus, aleluia. ou é céu ou é inferno. E Deus requer de nós santidade, porque lá na nossa casa Ele está vendo tudo. Infelizmente tem irmãos, quando eu falo irmãos, não é só aqui, é a igreja, que é uma, é a noiva, que se engana e diz assim, eu vou fazer porque o pastor não está vendo, o pastor não está aqui, a pastora não está aqui, a dirigente da igreja não está aqui vendo, eu vou fazer. Mas ele habita aqui, ó. Essa noite é noite, queridos, que o Senhor, Ele quer jogar por terra muita crença errada que tem no meio do povo de Deus, que tá no meio entranhado, que Jesus quer tirar, que serve de engano, que você está achando que você está caminhando para o céu, está te levando para o inferno e você não sabe. Pela Marília Caia Sol, Ele vai tirar as suas vidas em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, Eita, Jesus. Aleluia. então disse Deus à família de Noé. Aliás, capítulo 7. Isso mesmo. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu fiz justo diante de mim nessa geração. E a Bíblia vai narrar que veio o dilúvio e arrasou tudo, e foram 40 dias. Mas a arca estava lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por que ela resistiu? Porque ela de fato foi betumada por fora, pelas motivações corretas. Porque esse betume aqui era para que as águas não entrassem dentro da arca, para que a família de Noé e Noé chegasse ao destino onde Deus tinha para eles reservado em segurança. Tanto é que Deus tem o cuidado de dizer: entras tu, e depois Deus diz: sai você, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras. Deus ele não se preocupa só em colocar a gente na arca, Ele se preocupa com o trajeto todo. Aleluia! Ele se preocupa com a nossa descida. Não é pegar a sua família e levar de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito com o papai, queridos. Aleluia. É pensando nos mínimos detalhes. E a Bíblia vai falar, parafraseando, vida que segue. Noé, queridos, ele era agricultor e ele planta uma vinha. Eu não cheguei ainda aonde de fato eu quero pregar. Eu estou só aqui dando base. A Bíblia vai dizer que Noé ele era agricultor. E um dia ele planta uma vinha. Eu vou falar, vou especificar justamente o ponto que Noé bebe um pouco, fica bêbado, fica nu no meio da sua tenda. Um dos seus filhos, porque ele desce da arca com a sua família, esposa, 3 filhos, suas noras. Aleluia. Um dos filhos dele, a saber Cã, Sem, Jafé, os 3 filhos dele. Chega naquele momento e vê o pai nu. A Bíblia diz que é um almoço. Aleluia. O que ele faz?
ele corre e vai se chamar sem Jafé, os outros dois irmãos. A Bíblia fala que os dois, quando ficaram sabendo, colocaram uma capa sobre os ombros e de costa foram lá para não ver a nudez do pai. E cobrem o pai. Aleluia. E a Bíblia também vai falar que quando Noé acorda, se você for ler a Bíblia, você vai ver. Quando Noé acorda e sabe do que aconteceu, do que Sem fez, Cã fez, melhor dizendo, ele amaldiçoa o filho por 3 vezes. Aleluia. Aqui, eu quero dar uma paradinha com vocês. Vou colocar o óculos aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu achar aqui, queridos. Olha só. Lá no capítulo 9, o seu versículo 22 em diante. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus filhos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Irmã, por que você fez questão de falar e de ler aqui? Porque eu quero chamar a atenção da igreja essa noite para o ser humano Noé. Eu quero lembrar a igreja que muitas vezes nós falamos de Paulo, nos esquecendo quem Paulo foi antes, que foi Saulo. E por quê? Porque nós temos como tendência a olhar sempre para o lado perfeito do outro. Nós queremos encontrar no outro aquilo que nós não temos. Antes de Paulo ser Paulo, ele foi Saulo. Perseguia cristãos. Pouca gente sabe a primeira vez que Saulo foi citado na Bíblia, lá na passagem que conta o apedrejamento de Estevão. Logo no finalzinho, nos últimos momentos de Estevão, aparece lá Saulo, um rapaz na qual guardou as suas capas. A seguir, ele começa a perseguir a igreja. Mas nós conhecemos o lado lindo de Paulo. Não é? Lembramos tanto de Davi. Oh, Davi, pobrezinho. Estava lá no pasto. Queridos, como nós somos sentimentais. E quantas vezes a Bíblia nos chama a razão. Ah, Davi estava lá, esquecido, tadinho. O único que era pastor de ovelha. Aleluia, meu Deus. Davi, num breve espaço, curto espaço de tempo, ele consegue ser um adúltero e um homicida. Rápido. Mas a gente só lembra do rei Davi. Não é? É ou não é? Ou acontece só comigo? É nosso, queridos. É nosso.
Então, por que eu fiz questão de frisar essa passagem aqui? Porque Noé, nós somos descendentes de Noé. A Bíblia diz que a partir do dilúvio, toda a terra seria descendente dele. Grandes feitos foi Noé, mas ele não era perfeito. Aleluia. Eu te pergunto essa noite, o que você tem dito dentro da tua casa? Tem glorificado o Senhor? Aleluia! Porque a Bíblia diz que quando ele sabe, eu não imagino uma pessoa que está feliz amaldiçoar a outra. Meu Deus. Ele é tomado, ele é roubado nas emoções dele. Aleluia. Glória a Deus. Quem somos nós com os nossos queridos? Dentro da nossa casa. A palavra do Senhor fala que onde há multidões de palavras há pecado. Aleluia. Nós precisamos pensar antes de falar, porque a maldição que ele lançou sobre o filho ecoa na humanidade até hoje. Glória! É verdade. Ecoa, queridos. Aleluia. Isso daí traçou rotas de nações. Meu Deus, É verdade, meu Pai. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Tem misericórdia, Jesus, de nós. Sabe qual é o grande problema nosso? Nosso mesmo. É porque por muito tempo nós fomos ensinados, a nossa geração foi ensinada a se preocupar com o QI. Fulano tem o QI elevado. A nossa geração foi treinada para isso. Mas o tempo passou e a gente não se aprimorou. E nós, igreja, temos que estar aprimorados. Conhecimento é poder. Todo conhecimento vem de Deus e volta para Deus. Conhecimento é poder. Então, nós viemos de uma geração que só foi nos ensinado a termos o QI. Eu estou aí para terminar um curso, agora mês que vem, para a glória de Deus, que é sobre terapia comportamental. A gente estuda o ser humano. E nós unimos força com a neurociência, unimos força com a fisiologia, com a filosofia, para agregar. Glória a Deus. Aleluia. E hoje também nós temos que estar preocupados em desenvolver o nosso IE, que é a nossa inteligência emocional. Aleluia, Jesus. Que hoje o homem chama de inteligência emocional, mas a palavra de Deus já chama há 2000 anos de fruto do Espírito. Aleluia. Aleluia! Deus a glória. Aleluia. Queridos, É. nós quando nascemos, nós nascemos como se fosse um computador, com o nosso chip zerado. Não tem nada registrado. De 0 a 7 anos, o nosso cérebro ele fica recebendo estímulos externos, direto. Nós somos bombardeados. Por isso que a gente ouve muito falar aí que é a fase que nós, é esponja, vai sugando tudo. Aleluia. Tudo. Então nós vamos ali absorvendo o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente vê. Tá? Aleluia. Vai dando os 11 para 12 anos. Isso daí que eu tô falando, ele é no nosso inconsciente. A gente não tem consciência. Olha só, pasmem que senão vamos ver só a informação que eu vou dar para vocês. É lançado no nosso inconsciente. Tá? É como se fosse essa parte aqui do nosso cérebro. Aleluia. Quando vai dando por volta de 11 a 12 anos de idade, nós já entendemos alguma coisa. Porque depois dos 7 até essa idade de 11, nós já capturamos alguma coisa e já conseguimos ter um discernimento pouco. Começa a ficar mesclado. Por quê? Aleluia. Porque o inconsciente
joga para o subconsciente. Estão entendendo? Só eu volto, tá? É meio complicadinho, mas eu preciso pincelar isso para vocês. Aleluia. 0 a 7 anos, inconsciente. Aqui. Lançou os estímulos. No subconsciente, fica como se fosse como é que é um pendrive? Vamos colocar aí que grava as coisas. Arquivando. Aqueles estímulos são mandados no subconsciente, fica arquivado. Daqui, ó, inconsciente, subconsciente, consciente. Aleluia. Só 5% de nós é consciente, vocês acreditam? O resto tudo está numa área que nós não alcançamos. Aleluia. Pasmem. Aí o que acontece? Do inconsciente é lançado para o subconsciente, que é lançado 5% para o consciente. O consciente vai fazer o quê? Transformar aqui, ó. Como é que eu vejo o mundo? É pelo que eu vi lá atrás? Ouvi? Lembra dos registros que eu falei lá atrás? Santo Deus, aleluia. Então, quando chega no meu consciente, é só 5%. É a ponta do iceberg. Os outros 95% está no subconsciente. E feridas muito profundas, muito enraizadas, está lá no inconsciente ainda. Aleluia. Então, muitas vezes, nós temos reações que nem a gente sabe por que teve. Às vezes você está num lugar e você lembra de uma coisa, meu Deus, mas eu não sabia. Nossa, mas agora coisa que você nem imaginava, que você tinha guardado. É puxado lá para você ver como é que o cérebro, Deus, ele é perfeito em tudo. Aleluia. Glória a Deus, abençoa. Aleluia. E por que eu estou falando isso aqui essa noite? É porque tem muitas reações de nós dentro da nossa casa que vêm de raízes profundas. São coisas. É até que hora? Vou correr um pouquinho, queridos. São coisas Aleluia. que nós nem imaginamos que está aqui, mas está aqui, precisa ser tratado. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Andando mais um pouquinho, Louvado seja Deus, aleluia. mais um pouquinho na palavra. A Bíblia vai começar aí a narrar. Vou correr um pouquinho aqui, tá, queridos? Os descendentes de Noé. E nós vamos chegar até o pai de Abrão, Terá. E o dia que o Senhor, lá no 12, ele faz o chamado a Abrão. Por isso que eu também falei com meu esposo que eu iria pregar. E ele citou. Diz assim, capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora você atende. Assim, eu vou pular tudo o resto, porque eu preciso pegar isso daqui. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Aleluia. Queridos, a ordem de Deus foi clara. Você vai sair do meio
da tua parentela, da casa de teu pai. Você vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Não estava incluído Ló. Tem tratamento de raiz aqui essa noite. Ló não estava incluído nos planos de Deus para a vida de Abrão. Ló não está incluído, porque Ló, queridos, Ló tem cabeça pequena. Ló vai te fazer paralisar. Eita Deus. Ló não vai entender os processos de Deus na tua vida. Meu Deus! Aleluia! Ló vai complicar a tua vida. Você vai ver lá na frente o que ele tem que fazer. Abrão tem que soltar Ló, porque Ló se acha esperto. E escolhe um lado que ele acha que seria o mais viável para ele. Abrão, por generosidade, mas tinha idade, poderia escolher um lado, mas era generoso. Glória a Deus, aleluia! Deu para o sobrinho escolher um lado. Ele escolhe o lado que ele achou que seria melhor para ele. E quando a gente for lá andando na Bíblia, que eu tenho que agora me adiantar, nós vamos vendo o que dá, que Abrão tem que ir lá e soltar Ló, porque é assim. Quando a gente leva o que não é para levar, Meu a Deus! gente arruma problema com próprias mãos. Meu Deus, aleluia! Ló não está incluído no propósito, entenda. Ló fala de raiz, porque falando de parente é origem. Deus quer cortar, Deus quer quebrar Deus, Jesus! Tá o vendo? cordão umbilical aqui essa noite, queridos. Aleluia! Aleluias! Essa palavra ela é específica. Oh, aleluia! Louvado seja Eu Deus! sei para quem é essa palavra, porque ontem o Senhor me mostrava para quem é essa palavra. Ela é específica e Deus diz: eu Aleluia! preciso cortar o cordão umbilical. Aleluia! Depois vai reclamar. Aleluia! Ela vai decaiaçou. O problema é que quando a gente vê a Bíblia dizer para sair do meio da parentela, a gente se preocupa com tudo. A gente se preocupa com roupa de noiva, se preocupa com sapato, com gravata, com casa que vai morar, se preocupa com tudo. A gente arruma tudo, mas a gente não arruma cachola. A gente não arruma a cabeça. Tem muita coisa que foi ensinada na tua casa que para a sua casa não serve. E a tua casa hoje é a tua casa. Não é a casa dos teus pais. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus está dizendo, como eu falei, lá no nosso inconsciente, onde somos lançados ali dos 0 a 7 anos, projetados em nós, tudo o que eles querem, estabelecido crença, Aleluia! toda crença que está na tua vida, que não te produz resultado, joga fora, Aleluia! joga fora, crença que não produz resultado, não é para a sua vida, pode servir para a casa dos teus pais, mas não para a sua. Ouça o que teu pai está falando. É você e a tua esposa e você. Lembra? Betuma a arca por fora pelas motivações corretas. Aleluia! Não deixe o exterior entrar na tua casa. Lá quem dita as regras é você e a tua esposa. Aleluia! Não tem esse negócio de papai meter a mão lá na minha casa, de mamãe. Na minha casa quem manda é eu e o meu marido. Não tem negócio de sogra, de sogro. É entre eu e meu esposo. Louvado é o teu nome, Deus! Depois vai ficar sem família, não vai ser seu pai e sua mãe, não. Olha o que eu falei. Aleluia! Não é só colocar na arca. É verdade. É como passa pelo mar com ela. Para chegar lá no destino final. Glória a Deus, abençoa! Aleluia. Aleluia!
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eita, glória. Eita, Jesus. Finalizar. Ele anda canto. Não se coloca, queridos. Ele anda. Vinho novo e outro é velho. Uma hora vai arrebentar. Vai arrebentar. Está enchendo, está esgotando. Vai arrebentar e não vai dizer que Deus não avisou. Muda aqui. Aqui. Deus está chamando para mudar aqui. É metanoia. É mente de Cristo. Passa pelo processo. Não sai da igreja, não. Não sai do jeito que entrou, não. Isso não produz fruto. Que é o fruto do arrependimento, que produz o que? Resultado. Se você entra aqui, ouve a palavra e não pratica, não vai servir de nada. Vai ser vãs palavras. Quando você deixa o Espírito Santo entrar, Aleluia. e fazer a obra, ele faz a obra, queridos. Amém? Queridos, até aqui o Senhor permitiu falar. Santo de Israel, aleluia. De Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus, tá bom? Agradeço pela vida dos irmãos. Nem sempre a palavra. Você pode perguntar para mim, mas irmão, você só sabe... Irmão, eu não preguei para a família. Eu nunca preguei, tá? Mas eu falei, Senhor, é essa daí mesmo. O Senhor ainda me mostrava a pessoa. Amém, Senhor. Então, nem que seja para essa pessoa, Deus falou. Aleluia. Amém? Porque a palavra dele não volta vazia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Patrícia, né? Que ela volte mais vezes. Nós vamos passar para ela 8 horas. Tudo. Para ela falar mais. E coisa boa é quando o Senhor está falando, quando o Senhor está ensinando. E o Senhor não falou com um, o Senhor falou com todos. Aleluias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E cada um tome posse aí da sua porção. Porque o Senhor falou profundo aqui nessa noite. Manso, calmo, mas é Deus. Aleluias. E eu quero agradecer a presença de cada um que escolheu estar na casa do Pai. Bebendo essa água, comendo desse pão para se fortalecer cada dia mais. Foi um prazer ver cada rostinho aqui nessa noite, adorando o grande e poderoso Jesus. Eu passo a oportunidade para o pastor Elias, está finalizando o trabalho. Pode ser para todos, amém? Eu passo a oportunidade para o pastor Humberto, amém? Para fazer as considerações finais, a oração e também a bênção apostólica. Ô glória! Recebe o nome de Deus com palmas e glória a Deus. Aleluia. Irmãos, mais uma vez então, cumprimento vocês com as palavras do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por este período que passamos, que adoramos e fomos também alimentados através da palavra do Senhor. Aleluia. Se nesta noite tem alguém para entregar a sua vida a Jesus, não é entregar a religião, não é entregar ao homem, não, é entregar a Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele foi preparar lugar e retornará outra vez para levar a cada um daqueles que se entregaram a Ele, aceitando a Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma, para ir morar no céu. Se tiver alguém para render-se a Jesus ou retornar aos caminhos do Senhor, manifeste e haverá uma grande festa no céu por tua vida. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira que vem, o evangelista Fabrício, ele estará ministrando a palavra, amém? Já deixa aí na programação, louvado seja Deus.
Ele mora lá em Alfredo Chaves. Ele vai atravessar a Macedônia para dar uns glória aqui em Viana. Amém, queridos? E os demais anúncios, Escola Bíblica Dominical, 8 horas de oração até 8h30, 8h30 até as 9h30 às 10, é a explanação do estudo bíblico. Exatamente. E o pastor falou que as criancinhas iam ficar sentadas nos 3 banquinhos, né? Então os papais e as mamães, ao chegarem à igreja, direcionam seus filhinhos ali, ó, naqueles 3 banquinhos, e se precisar, pega o outro banquinho da frente, para elas já ir acostumando. Quem entendeu, diga amém. Amém. Porque o pastor postou um vídeo aí para os irmãos, de um grande livramento que uma criancinha de 5 anos recebeu da parte do Senhor, porque tinha uma pessoa atenta, no momento certo, foi só esticar a mão e segurar a criança, levando ela de um atropelamento e quem sabe até mesmo da morte. Então nós cremos que Deus, Ele usa os céus para propiciar assim os livramentos. Então nós temos que já encaminhar essas criancinhas aqui para evitar futuros, dificuldades, e também aproveitando e ensinando a cada uma delas a serem adoradoras e reverenciando a casa do nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Estenda as tuas mãos. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Toda a igreja diz amém. A cada visitante, foi um prazer tê-los conosco. Voltem mais vezes para juntos louvarmos e adorarmos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Uma salva de palmas para Jesus.